Pilha ou stack é um tipo especial de lista linear em que todas as operações básicas de inserção e remoção são realizadas na mesma extremidade chamada topo. Ela também é conhecida como uma estrutura do tipo leaf, last in, first out, ou seja, o último a chegar é o primeiro a sair. Mas o que vem a ser uma lista linear? É uma estrutura de dados onde os dados estão organizados de forma sequencial, podendo estar na forma física, no caso de um vetor, ou lógica, no caso de uma implementação dinâmica. Por exemplo, num vetor, os dados estão organizados de forma sequencial e física, ou seja, a diferença de endereço de memória de cada índice desse vetor corresponde ao tipo de dado que esse vetor armazena. Por exemplo, se ele for um vetor do tipo int, a diferença de endereço de memória de cada índice deste vetor será de 4 bytes. Se for um float, será 4 bytes. Se for um short, 2 bytes. Se for um char, 1 byte. Uma pilha estática difere de uma pilha dinâmica, pois durante sua implementação é necessário que inicializemos o tamanho do vetor, ou seja, digamos a quantidade de elementos que caberá nesta pilha. Já numa pilha dinâmica, a sua quantidade de elementos aumenta ou diminui de acordo com o tempo de execução, ou seja, depende da alocação de memória, que é feita para inserção ou remoção, ou seja, reservar um espaço de memória para fazer a inserção ou desalocar a memória no caso de uma remoção. Os dados estão organizados de forma dispersa na memória do computador, o que difere de uma pilha estática, que os dados estão organizados de forma sequencial e física, ou seja, de maneira contígua. No processo de implementação de uma pilha, teremos uma variável chamada topo, que ela é responsável por apontar o último elemento inserido na pilha. Neste exemplo, topo inicialmente aponta para nulo, e após a inserção do elemento 2, topo é atualizado e agora aponta para o 2, assim como na inserção do elemento 7 e por último na inserção do elemento 4, que o topo é atualizado e por fim fica com o valor 4. No processo de remoção, não passamos nenhum elemento para o método, pois a remoção é sempre feita no topo. Aqui removemos o 4 e agora teremos um novo topo, que no caso 7. Após a remoção, o topo agora será 2, até que o topo seja nulo e a pilha esteja vazia.